Graça e paz, irmãos. Boa noite. Hoje a gente está terminando a série sobre o orgulho. A gente fez uma série aí nas últimas semanas sobre esse tema fundamental e importante. E preciso do apoio dos irmãos porque o acampamento suga os velhos, né? A gente que foi lá para ajudar fica cansado, que aqueles meninos não cansam. 3 horas da manhã eles estão acordados, 4 horas eles estão acordados, 6 horas eles já estão acordados de novo. E eu fui embora dormir em casa, então imagina que quem ficou está pior do que eu, mas mesmo assim, cansa a gente. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o orgulho ainda, a gente vai tratar sobre o nosso orgulho. E nas semanas passadas, o pastor tratou diversos aspectos do orgulho nas nossas vidas e deu para a gente perceber que o orgulho ele é um pecado ardiloso, ele é um pecado esperto, ele é um pecado que ele atravessa pelas brechas mais pequenininhas da nossa vida e ataca pontos que a gente nem imaginava que era possível ser atacado. E nessa noite, para a gente terminar, eu vou falar sobre uma outra forma do orgulho nos atacar e talvez uma consequência do orgulho, mas ela é muito, muito, muito delicada. E ela é delicada porque nenhum de nós está imune a ela. Não importa se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você já aceitou recentemente e vai se batizar agora, se você tem 10, 20, 30, 50 anos de batismo, esse pecado ele ronda as nossas vidas o tempo todo. E mesmo crente, você pode cair nele e ele é terrível. A gente vai falar essa noite sobre a idolatria. E a idolatria é um inimigo terrível para a igreja, porque ela é astuta e ela se disfarça de várias coisas. E a maior parte delas a gente nem imagina que é idolatria. Antes de mais nada, eu queria falar uma frase para vocês e eu quero que vocês guardem essa frase porque eu vou voltar nela algumas vezes e eu vou explicando essa frase para vocês conforme eu for voltando a ela. A frase é a seguinte: no coração de todo homem existe um trono e tronos nunca ficam vazios, nunca. Quem se senta no trono do coração do homem governa o homem todo. Entenderam? No coração de todo homem existe um trono. E tronos não ficam vazios. Quem se senta no trono no coração de um homem governa o homem todo. Guarde essa frase, a gente vai voltar a ela várias vezes essa noite. Antes de mais nada, eu queria conversar com os irmãos e definir melhor o que é um trono. Porque existe um trono no coração do homem, então é importante a gente saber o que é um trono, talvez você não saiba. Um trono não é uma cadeira, meramente. Ele não é essa cadeira aí que você está sentado, ou uma cadeira dessa na tua frente. Ao mesmo tempo que essa cadeira pode ser um trono. O trono, ele não é necessariamente essa coisa física que você está vendo. Não é uma dessas cadeiras aqui. Ela é um símbolo para alguma coisa. E normalmente ela é representada por uma cadeira. Ela pode ser uma cadeira regular, como qualquer uma dessas. Mas a partir do momento que a gente chama ela de trono, a gente está dando um símbolo para ela. E esse símbolo ele é um símbolo completamente diferente de qualquer outro símbolo relacionado a cadeiras. Um trono, ele é o lugar aonde se assenta aquele que governa. Quem se assenta num trono, fala. E quem está diante daquele que está assentado no trono, obedece. O trono, ele é um lugar de autoridade. Sempre que alguém se senta em um trono, ele tem a autoridade, não é uma autoridade. É por isso que, por exemplo, se vocês viram recentemente, a rainha da Inglaterra morreu e o filho dela subiu ao trono.
E durante a cerimônia colocaram o trono, ele se assentou e foi colocada uma coroa, foi dado um cetro, e de lá ele proferiu algumas palavras. Vocês lembram disso? Ou vocês já viram essa imagem em algum filme? Pois é, aquilo ali era um trono. Naquele momento foi dado poder àquela pessoa, e aquela pessoa passou a governar sobre todas as outras que estão diante dela. A palavra de quem está no trono não pode ser desafiada. Quando quem está no trono fala, todas as outras pessoas obedecem. Ponto. Um trono, então, ele é um símbolo de poder absoluto. Não existe disputa contra quem está no trono. Você não pode perguntar a quem está no trono. Você não pode questionar, discordar, ponderar, pensar a respeito. Não cabe nada disso. Quem se assenta no trono governa absoluto. A gente tem vários exemplos de tronos, inclusive dentro da religião. A Igreja Católica, por exemplo, tem a figura do Papa, que é o líder da igreja. E existe um conceito de que quando o Papa fala, normalmente, você pode perguntar de volta. Você pode discutir com o Papa, conversar com ele, perguntar para ele e ele te responder. Mas, se o Papa estiver sentado no trono do Vaticano e falar, ele deve ser obedecido e ponto. Porque dali do trono, ele é a autoridade suprema e ninguém pode questioná-lo. Entenderam a ideia do que é um trono? Os reis são assim. Por isso que você vai ver muitas vezes presidentes sentando lá na cadeira principal do presidente e assinando. Aquilo ali é um símbolo como se ele estivesse no trono. O presidente pode ser questionado e aquela cadeira onde ele se senta não é um trono, mas a ideia que se passa quando ele se senta ali é de que ele está sentado num trono e de que, portanto, ele deve ser obedecido. Então, um trono, esse símbolo do trono, é muito importante para a construção que a gente quer fazer aqui essa noite, porque ele é um lugar onde se senta quem governa, e ele governa com poder absoluto. E como eu disse no começo, no coração de todo homem tem um trono. E é importante lembrar que os tronos nunca ficam vazios. Alguém se senta nele. E quem se senta num trono, governa o homem todo. A frase começa a fazer algum sentido. No começo, no princípio, Gênesis 1 e Gênesis 2, a Bíblia nos mostra que Deus se assentava no trono que tinha no coração do homem. O homem é criado à sua imagem e semelhança. O pastor pregou sobre isso na primeira semana, inclusive. E ele tinha comunhão com Deus. E Deus estava assentado no trono do coração do homem. E eles viviam em plena comunhão. E o homem obedecia a Deus sem nenhuma ressalva. Não existia nenhum questionamento. Eles viviam em paz. Mas Gênesis 3 vai narrar a queda do homem. E a queda do homem, simbolicamente, pode ser, na sua imaginação, a retirada de Deus do trono do coração do homem. Quem tira Deus desse trono que tem no coração do homem é o orgulho. Porque orgulho é o pecado de Satanás. E é o orgulho que ele auxilia Eva em primeiro momento e Adão em segundo momento a cultivarem em seus corações. E ao cultivarem o orgulho em seus corações, a Bíblia fala que eles pensaram assim: se nós comermos desse fruto, nós seremos iguais a Deus. Eles pensaram isso. Eles ousaram pensar que eles seriam como Deus. E começaram a pensar e decidir e olhar para si e falar: talvez eu tenha algum valor. Talvez eu possa decidir um pouquinho sobre a minha vida. Talvez eu possa ponderar com Deus. Mas a gente acabou de ver que quem está no trono não aceita ponderação e discussão e não divide poder. Quando isso acontece, esse choque tira Deus do trono. Deus não divide a sua glória, Ele levanta e sai. Você não me quer o trono do seu coração? Pois muito bem, vai sozinho. E ele sai. Mas o que foi que eu disse? Que no coração de todo homem existe um trono, mas o trono nunca fica vazio.
no momento em que Deus se levanta do trono que existe no coração do homem, alguém tem que sentar. Quem senta? O orgulho. Você senta no trono que existe no seu coração. Porque foi você quem achou que poderia decidir alguma coisa, que poderia dar algum palpite, que poderia contribuir com Deus, que poderia ir por algum caminho que o seu coração quer. Pois é, você colocou o seu orgulho naquele trono. Mas o trono é um lugar de poder absoluto, e quando a gente fala sobre Deus, só Deus se assenta no trono absoluto, e quando Ele se levanta do trono, e qualquer coisa se senta no lugar, essa coisa que senta no lugar, vai fazer uma ação, que é a de imitar a Deus, e tudo aquilo que imita a Deus, é um ídolo, ou seja, no momento em que a gente levantou Deus da cadeira, do trono de glória, e colocou o nosso ego, a gente criou um pecado novo. Qual o pecado? A idolatria. O ego tem um filho, e o filho do ego se chama idolatria. Tudo, absolutamente tudo, que não é Deus, mas tenta ser Deus, tenta fazer o papel de Deus, tenta se assentar no trono de Deus, é um ídolo. E tudo o que se assenta no nosso coração, que não é Deus, nos torna idólatras. E assim nascemos nós, homens pecadores, idólatras. Você pode estar pensando que idolatria na sua cabeça é aquela idolatria que a gente é acostumado a pensar, que idolatria é ter uma imagem. Eu não tenho santo nenhum na minha casa. Pois é, não é isso. Você pode estar achando que idolatria é prestar culto a outro Deus. Você pode estar achando que idolatria é ter uma outra religião, é ir a um outro tipo de igreja, é ter uma estátua de um animal na sua casa, ou ter a estátua de um ser criado e prestar culto a ele, adorar o céu, adorar o sol, adorar a natureza. Você pode achar que isso é idolatria. Isso também é idolatria, mas tudo aquilo que tenta tomar o lugar que pertence a Deus é idolatria. E, portanto, todos nós somos idólatras. Eu queria convidar vocês a lerem Romanos 1 comigo. Romanos 1, nos versículos 21 a 23, vai nos falar a respeito disso, de como nos tornamos idólatras. Romanos 1, do versículo 21 ao versículo 23. A gente poderia ler antes, porque ele já está falando de idolatria há algum tempo, mas eu vou tomar só esse trecho, porque ele é o fundamental aqui, porque eu quero ler alguns outros textos com vocês, então a gente tomaria muito tempo. Mas Paulo vem falando aqui no capítulo 1 a respeito da idolatria já. Quando ele chega no versículo 21, ele diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Esse trecho aqui fala sobre o orgulho, não é? Seu coração se tornou fútil e insensato, e o coração insensato deles se obscureceu. Nós nos tornamos orgulhosos, E dizendo que somos sábios, tentando ajudar a Deus, nos tornamos loucos. E trocamos a glória de Deus imortal, tiramos ele do trono, por imagens, feitas à semelhança do homem imortal, a nossa imagem, ou pássaros, quadrúpedes e répteis, coisas que nós criamos para adorar. O primeiro exemplo de idolatria que ele fala é imagens semelhantes a homens, e não é só uma imagem de um santo, é você mesmo dentro do seu coração. Muito bem, Romanos então vai nos falar sobre exatamente o como nós nos tornamos
idólatras. Nós conhecemos a Deus. Adão e Eva conheceram a Deus, caminharam com Deus, tinham Deus no trono e decidiram tirar Deus no trono e colocar a si mesmo. E ali eles se tornaram idólatras. E todos nós, por consequência disso, nascemos idólatras. Nascemos adorando falsos deuses em nossos corações. É por isso que nós somos inimigos de Deus. Se você já leu Êxodo 20, Moisés, quando ele vai ao monte receber os 10 mandamentos, você talvez se lembre o primeiro dos mandamentos. O primeiro dos mandamentos vai ter uma explicação, e então o primeiro mandamento, ele diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Portanto, primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro dos mandamentos. E é o primeiro que a gente quebrou. Olha que coisa interessante. Paulo, na carta aos Romanos, assim como Tiago, lá em Tiago 2, ele vai falar o quê? Que se nós quebramos um dos mandamentos, nós nos tornamos culpados por desobedecer todos os mandamentos. Pois é, por isso que às vezes você se pergunta: poxa, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não sou ganancioso, eu honro meu pai e minha mãe, por que eu sou um pecador? Pois é, porque você já não cumpriu o primeiro mandamento de fábrica, você é um idólatra de fábrica, e portanto é impossível cumprir todos os outros 9 mandamentos. Ainda que você não mate, você é culpado de homicídio, porque você falhou em um, e quem falha em um, falha em todos. A idolatria é a primeira coisa que nos impede de ter comunhão com Deus, porque a idolatria significa tirar Deus do trono que existe no coração do homem, e como ele não fica vazio, colocar qualquer outra coisa no lugar. E por isso, nós somos idólatras. Nós todos somos idólatras. Quando o nosso ego se assenta no trono, o nosso ego, ele não é bobo. O orgulho, ele não é bobo. Ele não vai se assentar no trono que existe no seu coração e mostrar para você que você é orgulhoso e egocêntrico. Claro que não. Porque senão seria muito fácil do outro perceber e de você perceber. Você não conhece gente orgulhosa? De longe. Gente egocêntrica, gente que olha para si, que tem aquela imagem de, eu sou bom, eu sou legal, eu faço tudo, eu sei de tudo, eu resolvo tudo, não dependo de ninguém. É fácil identificar essa pessoa. E se você vem à igreja, se você é crente, se você é servo do Senhor, seria muito fácil para você perceber esse tipo de coisa. Você olhar para você e falar: opa, tem algo errado aqui, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo egocêntrico, é melhor eu baixar a minha bola. E assim você se cura. Mas a gente não está falando de qualquer pecadinho, a gente está falando do maior e do primeiro pecado. Ele é esperto, irmão. Ele se disfarça, ele se fantasia, ele finge que ele é qualquer outra coisa para você acreditar nele como algo bom. O orgulho se disfarça de infinitas formas para que você seja incapaz de reconhecê-lo. E talvez nesse momento, você e eu estejamos sendo idólatras e a gente não perceba. É muito importante a gente olhar para as nossas vidas nesse aspecto da idolatria e procurar a idolatria nos nossos corações. Porque você vai olhar e você vai falar assim, eu não sou idólatra porque eu não sou orgulhoso. Não é orgulhoso? Não, disso eu tenho orgulho. Pois é. Você é orgulhoso. Não, mas isso é brincadeira, né? Eu sou humilde. Eu trabalho pra caramba. Eu tô aqui todo dia na correria, cuido da minha família, pago as contas, venho na igreja, dou o dízimo, ajudo, faço, chamou, eu tô aqui, primeiro a chegar nas coisas, fazer tudo. Nossa, como você é bom, né? Pois é, orgulho. Disfarçado de ativismo. Aí você faz assim: não, irmão, que isso, é só a misericórdia do Senhor, eu vou orar aqui. E aí você levanta suas mãos e você ora no meio de todo mundo. Lembra do fariseu? Orgulho disfarçado de piedade.
E aí você fala assim, não, eu não sou orgulhoso de nada disso. Eu nem levanto minha mão, eu nem sou esse cara que finge que é ativista, claro que não. Mas os meus filhos, olha, se eles falharem, eles têm que ser perfeitos. Não tem ninguém pode falar nada dos meus filhos. Orgulho disfarçado de cuidado com seus filhos. Orgulho disfarçado com a autoimagem. Não, eu não sou orgulhoso não, mas o seu cabelo, eu posso passar, não tem um dedo errado, e se tiver, você não dorme à noite, você não aceita que ninguém, se alguém criticar alguma, não, impossível. Orgulho disfarçado de zelo excessivo, orgulho disfarçado de cuidado excessivo, orgulho disfarçado de trabalho excessivo. O orgulho vai encontrar uma maneira de se fingir de outra coisa, normalmente de alguma coisa positiva na sua imagem. Você vai achar que é bom para você, e é orgulho. É alguma coisa que você pode olhar para você e falar assim, nisso aqui eu faço direito. Faz. Puxa vida, provavelmente você está sendo orgulhoso. E se você é um homem orgulhoso em qualquer um desses aspectos, sabe o que acontece? Ele vai se assentar no trono que existe no seu coração. E ele vai sentar no trono que existe no seu coração e ele vai passar a governar a sua vida. A sua vida inteira. Por quê? Porque no coração de todo homem existe um trono, e o trono nunca fica vazio. E quem se assentar nele, governa o homem todo. E o orgulho, ele vai se assentar no seu trono, e vai se transformar num ídolo, e você vai adorá-lo. É muito fácil da gente perceber a idolatria do outro, é só você olhar assim, quantas vezes você viu, nossa, mas fulano idolatra os filhos, né? Pois é. Fulano idolatra o trabalho, né? Pois é. Fulano, olha, idolatra a memória daquilo que ele foi no passado. Idolatra o cargo dele. Não, porque eu sou o pastor, inaceitável eu fazer tal coisa. Não, eu como diácono não posso me prestar. Idolatria. Nós podemos ser idólatras de maneiras inimagináveis, e se você começar a pensar, você vai entrar em parafuso. Você vai ficar, gente, não é possível, eu devo ser idólatra mesmo. Pois é, esse foi o parafuso que eu entrei quando eu comecei a preparar essa mensagem. Porque você começa a caçar idolatria em qualquer lugar. Mas está certo, a gente deveria mesmo ser paranoico com a idolatria, porque ela é astuta. Ela vai se infiltrar dentro de você e encontrar uma maneira de sentar nesse trono. Ela vai buscar. Ela não aceita perder. Ela não aceita a paz. Tem um livro, ele se chama Idolatria no Coração. Eu não me lembro o nome do autor. Eu sei que o nome dele é Felipe, mas eu não lembro o sobrenome. E ele conta um testemunho a respeito da idolatria e do como ele percebeu que ele era um idólatra. Eu até estava conversando com o pastor semana passada, eu falei para ele desse testemunho dele nesse livro. E é um testemunho que mexe com a gente, porque ele desafia a gente em coisas que a gente nem imaginava. Ele conta que ele, no começo do ministério dele, trabalhava numa clínica de drogados, né? Igual era aqui a Cristolândia, ele trabalhava numa clínica. E aí ele tinha se mudado de casa com a esposa, ele tinha casado recente, mudou de casa com a esposa, e um dos internos, ele era pintor, ele era muito bom pintor. E aí ele com a esposa estavam conversando sobre a casa, e eles falaram assim, puxa vida, a gente tinha que pintar essa sala, ela está meio feia e tal. Será que a gente consegue pintar a sala? Ele falou, não consigo, eu faço o seguinte, eu vou para a clínica, pego esse rapaz, vou com ele para casa, a gente pinta, eu levo ele embora, e aí a hora que você chegar, a sala está pintada, porque ela trabalhava fora. Pois bem, ele foi lá no dia certo, comprou a tinta que eles tinham escolhido, buscou o rapaz, eles foram para casa, pintaram, terminaram de pintar, eles ficaram olhando e falaram, puxa, se a gente trocasse essa cortina, ela ia achar o máximo, não ia?
Pô, cortina meio velha, né, cara? Sala nova, precisa de uma cortina nova. Vamos trocar a cortina? Vamos. Saíram os dois, foram para a cidade, procuraram tal. Acharam uma cortina que eles falaram, puxa, essa cortina combina com a cor, combina com a sala, vai ficar ótima. Compraram a cortina, voltaram, trocaram o trilho, colocaram a cortina, deixaram tudo pronto. A mulher chegou dele, foi buscar a mulher do serviço, deixou o rapaz na clínica, voltou com a mulher do serviço, chegou em casa, eles entraram na sala e ele lá, né, na expectativa. Ela entrou, olhou, falou, nossa, pintaram, ficou ótima, né? Puxa, a vida ficou muito boa. Você trocou a cortina? Ah, então eu troquei, você viu? Tava meio velha a cortina e tal. Ela olhou e falou, não tinha outra cor? Acabou. Fechou o tempo. Acabou o humor. Foi embora da sala. Aí ela foi lá procurar ele depois de um tempinho, né? O que foi que aconteceu? Pô, perco meu dia, vou lá, pinto a casa do jeito que a gente tinha combinado, vou fazer um agrado, compro a cortina, troco a cortina, você chega e... tinha outra cor? Ela, ué, você não disse que era para me agradar? O que você está achando ruim? Se eu não gostei da cor, o que você tinha que fazer se fosse para me agradar? Vou trocar a cor. Aí ela falou assim, você fez isso para que eu te elogiasse, para que você se sentisse bem, não era para que eu me sentisse bem. Aí ele se sentiu um idólatra, entendeu? Eu fiz o meu melhor, mas eu não fiz para ela, eu fiz para mim. E a gente é idólatra assim o tempo todo. O tempo todo nós fazemos até o melhor para o outro, mas na expectativa de sermos reconhecidos como bons. Idólatras. Qual é o problema real da idolatria, irmãos? Qual é o problema real da idolatria? O problema da idolatria, ele nos é contado de uma maneira muito gráfica, muito fácil para você imaginar e entender no seu coração aí, pelo Salmo 115. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, Salmos de número 115, vai falar sobre o problema real de sermos idólatras. A gente vai ler do versículo 4 até o versículo 8. O salmista está comparando o Deus vivo e verdadeiro com os ídolos. E ele fala o seguinte a respeito dos ídolos. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Eles têm boca, mas eles não podem falar. Eles têm olhos, mas eles não podem ver. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Têm nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com sua garganta. Isso é um ídolo, né? Se a gente pegar uma imagem, uma escultura, o que ela é? É um pedaço de madeira, de ouro, de prata. Ela tem boca, mas ela não fala. Ela tem olho, mas ela não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. É isso, não é? Pois é. O problema todo está no versículo 8. O versículo 8 é terrível, porque ele diz, torne-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que nele confiam. O problema maior da idolatria é que quando nós idolatramos qualquer coisa, nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. Entende o perigo disso? Você passa a ter olhos que não conseguem ver. E não é o olho físico, eu não estou falando de cegueira. Você passa a ter ouvidos que não ouvem, e eu não estou falando de surdez. Você passa a ter boca que não emite som algum. Suas mãos não apalpam mais nada e os seus pés não te levam a lugar nenhum. Porque tudo o que fazemos que não é para a glória de Deus é em vão.
Em vão. E Deus vai agir aqui, e você vai olhar e não vai ver Deus agindo. E a palavra de Deus vai ser pregada, e você vai ouvir e não vai entender absolutamente nada do que foi pregado. E ainda que você fale palavras de bondade, e ainda que você fale coisas boas, elas não vão ter efeito nenhum. E ainda que você se levante e vá, e faça, não vai servir para nada. Porque você é como o ídolo que você adora, sem poder nenhum. Algo que é jogado no fogo e é queimado. Esse é o perigo da idolatria. O perigo da idolatria é que nós nos tornamos como os ídolos que nós adoramos. E ainda que você esteja pensando assim, não, mas eu não adoro uma coisa, né? Se for aí nesse caso que você disse, talvez eu adore a mim mesmo, e eu vou ser parecido comigo mesmo. O problema é que tudo se torna ídolo, e tudo que é ídolo, o resultado é esse. Entendem? Não existe uma maneira saudável de conviver com a idolatria. Não existe uma maneira segura de conviver com a idolatria. Não existe uma maneira limítrofe. Olha, até aqui eu vou, daqui para frente não. Não. Não existem usos seguros dessa substância. Não existem. É uma droga terrível que toma a tua vida e que te destrói. Por quê? Porque no coração do homem tem um trono. O trono não fica vazio. Quem se assenta naquele trono governa o homem todo. E se a idolatria se assentar, seja ele, esse ídolo, quem for, ele vai governar você inteiro. Não é possível para você ser crente em tudo e ter um fraco. Ser correto em tudo, mas não. O que acontece, na verdade, é que você pode sim ser crente no Senhor Jesus. E frequentemente tirá-lo do trono e colocar outra coisa. E aí você se torna idólatra. E aí você se arrepende. E aí coloca ele de volta no trono. E aí você tira ele do trono. E aí você se torna idólatra. E aí você coloca ele no trono de novo quando você se arrepende. E assim você vai tirando e colocando, tirando e colocando, tirando e colocando, tirando e colocando. Agora, ter os dois, impossível, porque Deus não divide sua glória. Ele não divide o trono com ninguém, ou ele se assenta no trono, ou o outro se assenta no trono. Os dois, é impossível. Mas, então como não sermos idólatras? Porque a gente já percebeu que a idolatria é algo terrível, e é um nível muito elevado, muito refinado do orgulho. Precisa ter uma maneira da gente não ser idólatra. É possível, não é? Sim, é possível. O Senhor Jesus, Ele vai nos dar a melhor explicação, a melhor alternativa à idolatria. Ele vai nos dar o melhor antídoto para a idolatria. Mas como o Senhor Jesus é o Senhor Jesus, Ele não faz isso falando, não é da boca para fora. Ele mostra na prática como que a gente não é idólatra. Se você ler a tentação de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, você vai ver um excelente exemplo de como não ser idólatra. Mas eu quero ler com vocês nessa noite o exemplo de Jesus, que é dado em Mateus 26. Mateus 26, do versículo 36 ao versículo 46. 26, 36, 46. A gente vai ler e ali tem a melhor e talvez a única maneira de nós não sermos idólatras. O Senhor Jesus está na noite em que Ele vai ser traído, logo depois da ceia do Senhor, Ele se retira para o Getsemane para orar. E lá vai acontecer essa cena onde Ele vai ser traído, preso, morto e ressuscitar. É um momento máximo da preocupação, da dor, da angústia, do medo, da autopreservação. É o momento culminante. A gente está chegando no momento máximo desse filme. E acontece assim, versículo 36. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu
e começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Foi um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. Quando ele voltou de novo, encontrou eles dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou uma terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E depois que voltou aos discípulos, eles disseram: vocês ainda dormem e descansam? Pois bem, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. A única maneira de nós não sermos idólatras é imitando o que Jesus fez aqui. É olhando absolutamente cada aspecto das nossas vidas, levando diante dele, apresentando diante dele e dizendo: Senhor, eis aqui o que eu quero, o que eu sou, o que eu faço. Faz a tua vontade. Entregar na mão de Deus e voltar e fazer a vontade dele. Tirar o ídolo do trono só é possível quando a gente pega, seja lá o que for que tiver no teu trono, e colocar diante de Deus e falar: toma, Senhor, eu não quero isso, eu quero a tua vontade. Porque quando nós buscamos a vontade do Senhor, nós colocamos ele de volta no trono. E o trono, quando está habitado por aquele que é único, digno de se assentar nele, nós então não somos mais idólatras, nós somos adoradores. Aí então você vai ter a plena comunhão com o Senhor novamente. E é Ele quem vai governar a tua vida. E é Ele que vai decidir sobre a tua vida. E é Ele quem vai direcionar sobre a tua vontade. Mas constantemente você precisa ser vigilante, você precisa ser inimigo da idolatria, inimigo do teu ego. Você precisa o tempo todo pegar cada aspecto da tua vida, levar diante de Deus, colocar lá e falar: Senhor, toma aqui a minha vontade, eu não quero ela, eu quero a tua. Eu quero a tua vontade. Essa é a minha, eu não quero ela, eu quero a tua. Mesmo quando a tua vontade for a dele, você não vai ficar com a tua que é igual a dele, você vai ficar com a dele. Entende? É a única forma de nós não sermos idólatras, irmãos. É confiar plenamente no Senhor. Só que a confiança não é natural para nós. Nós somos perdidos, a nossa carnalidade nos impede. Precisa ser um esforço constante. Não acredite nem um minuto que porque você é salvo, você está isento da idolatria. Você não está. Porque se um momento você achar que você está salvo da idolatria, você está se tornando um idólatra. É exatamente no momento em que você acredita que está seguro, que você está perdendo a batalha. Só quem pode nos dar essa segurança é o Senhor, e nós só temos essa segurança no Senhor, diante do Senhor, constantemente com Ele. Se toda a nossa vida for entregue diante dEle, constantemente, e entregue lá e fala: Senhor, eis aqui quem eu sou, eu não quero ser isso aqui, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Senhor, eis aqui os meus desejos, eu não quero os meus desejos, eu quero os teus desejos. Senhor, eis aqui os meus filhos, eu não quero os meus filhos, eu quero os teus filhos. Senhor, eis aqui a minha casa, eu não quero a minha casa, eu quero a tua casa. Eis aqui o meu trabalho, eu não quero o meu trabalho, eu quero o teu trabalho. Tudo e cada aspecto da tua vida precisa ser levado constantemente diante do Senhor e apresentado para que Ele decida o que Ele quer para a tua vida.
Porque se você sair um instante dessa vontade, você cai de volta na idolatria. Isaías 40, ele vai narrar o resultado de uma vida de quem faz exatamente isso. De quem busca o Senhor em toda circunstância. De quem leva ao Senhor todas as suas aflições, todas as suas dores, todos os seus sonhos, todas as suas expectativas, toda a sua família, toda a sua vida. Isaías, no capítulo 40, ele vai fazer uma narrativa onde ele vai mostrar a grandiosidade de Deus. E na grandiosidade de Deus, ele vai começar a tratar a relação de Deus com aqueles que não amam os ídolos. E é o último texto que a gente vai ler para a gente encerrar, Isaías 40, esse não estava nem na mídia, né? Isaías 40, eu vou ler a partir do versículo 18. Você poderia ler ele inteiro, mas eu vou ler a partir do versículo 18. Ele diz assim: com quem vocês compararão Deus? Como vocês poderão representá-lo? Como vocês poderão fazer um ídolo dele? Com uma imagem que um artesão funde, que um ourives cobre de ouro, para o qual modela correntes de prata? Ou com um ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende o céu como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, ele reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Como vocês poderão me comparar? Quem se assemelha a mim, pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, Jacó? Por que se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que não sabe? Será que nunca ouviu falar? Olha o seu coração sendo idólatra. O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Olha a diferença de quem confia no Senhor. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, voa alto como águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Essa é a diferença de quem é um idólatra e de quem não é. Se o idólatra tem olhos, mas ele não consegue ver, aquele que é um adorador verdadeiro, ainda que seja cego, ele consegue ver o que Deus faz. Aquele que é um adorador e não um idólatra, ainda que surdo, ele consegue ouvir a palavra de Deus, ele consegue ouvir a voz de Deus no seu coração e ela o transforma. Aquele que é um adorador verdadeiro, mesmo que ele não seja bom com as palavras, mesmo que ele nunca tenha estudado para pregar, mesmo que ele não conheça a Bíblia tão bem, quando ele abre a boca e fala, ela é efetiva e o testemunho dele toca as vidas. E mesmo que ele não tenha mais forças para andar, a gente falou sobre isso sexta-feira, o testemunho dele parado, prostrado, numa cama, é suficiente para pregar a palavra de Deus e edificar vidas, levar as pessoas para a salvação. Porque quem adora o Senhor e não é um idólatra, ele é exatamente o oposto de um ídolo. Tudo o que ele faz tem valor eterno, porque é feito para algo que não é passageiro, é feito para algo que é eterno. É por isso que nós precisamos
da nossa vida toda diante do Senhor, para que a gente seja renovado a cada dia, para que a gente fuja da idolatria, para que a nossa comunhão com Deus seja restaurada e o orgulho seja um inimigo vencido nas nossas vidas para a glória de Deus. E quando o orgulho é vencido nas nossas vidas para a glória de Deus, nós fazemos grandes coisas no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos, Pai, te pedir sobre essa palavra tão difícil que foi falada nessa noite sobre as nossas vidas, Senhor. Como é difícil ouvir as verdades de que, na verdade mesmo, nós somos falhos, fracos, pequenos, idólatras, Pai. Nós nos desviamos tão fácil do Teu caminho, nós nos esquecemos tão rápido do tamanho que o Senhor é, do poder que o Senhor tem, do governo que o Senhor tem. Ô Pai, quão fácil é para nós tirarmos o Senhor do trono de glória que só pertence a Ti e colocarmos qualquer outra coisa nos nossos corações, Senhor. É por isso que nós te pedimos, Pai, santifica-nos na Tua palavra, santifica-nos, Pai, na Tua verdade. Cuida dos nossos corações, Pai, transforma os nossos corações, Pai, tira de dentro de nós os ídolos e reine em nome de Jesus cada dia mais nos nossos corações, para que nós não sejamos idólatras, mas verdadeiros adoradores diante de Ti, para que a gente possa ficar no centro da Tua vontade e fazer somente a Tua vontade e toda a Tua vontade, Pai. Ensina-nos, Pai, a sermos imitadores de Cristo, de forma que a gente possa fazer como Ele fez e como Ele nos mostrou que é possível ser feito, Pai. Tira de nós os nossos ídolos, os nossos medos, o nosso ego, o nosso orgulho, Pai, para que a gente tenha espaço para parecer cada vez mais com Teu Filho Jesus, Pai. Te louvamos por essa palavra, te louvamos por esse culto, te louvamos por essa noite, no nome santo de Jesus. Amém.